Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo dfprojetos.com.br. E hoje, galera, vamos falar um pouco sobre estrutura aqui no canal, tá? A gente fez aqui uma sessão, uma série de vídeos falando de estrutura, né? A gente vai voltar aqui um pouco, falar mais sobre estrutura aqui para arquitetura, para engenharia, entre outras coisas, tá bom? E hoje nós vamos conhecer aí as forças que são aplicadas em uma edificação, tá? Que são algumas forças aí importantes para você começar, pelo menos, a pensar na sua estrutura do edifício a qual você pretende projetar, tá bom? E se você já gostou do vídeo, galera, deixa seu gostei, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com a galera aí que para dar aquela força, tá bom? E dê uma olhada nos links das descrições, que tem links aí bons pra caramba para você continuar aprendendo tanto arquitetura, design de interiores, entre outras coisas, beleza? Vamos dar início aqui, galera, a nossa breve explicação sobre estrutura, tá? Vamos falar aqui já sobre essa ferramenta aí de cálculos de estrutura, tá bom? Vamos falar aqui hoje, galera, um pouco sobre esforços, tá? Sobre as formas que são aplicados esforços na edificação, tá? Hoje nós vamos falar sobre tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção, tá? A gente vai falar um pouco sobre cada função, sobre como funciona cada aplicação dessas forças, tá? Nos elementos e nas estruturas que convém falar delas, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre como vai funcionar cada força em cada parte do projeto, tá bom? Primeira parte que a gente vai falar, vamos olhar aqui no texto, ó, o trecho AB da estrutura do telhado sofre tração, tá bom? Ou seja, o trecho AB, ele sofre a tração, tá? O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que esse elemento aqui, ó, esses dois pontos, a viga, né? Coluna não, o pilar, né? No caso, a viga está sendo puxada, né? Ou a laje está sendo puxada para fora do elemento, tá bom? Ou seja, quando você pega aí um elástico e estica, essa é a função de tração, é exatamente o que acontece com essa coluna aplicado nesse sistema aqui de edificação, tá bom? Lembrando aqui, ó, do ponto A ao B, ele sofre tração, tá? E o trecho B e E sofre compressão. B e E. Por que ele sofre compressão? Porque todo o peso da estrutura está sendo aplicado nesse pilar, tá vendo? Ó? Ou seja, desse ponto para cá para baixo está sendo aplicada uma pressão sobre esse pilar ou sobre os quatro pilares. E o que acontece? Acontece a compressão, tá bom? Vamos aqui na próxima linha aqui, ó, né? E vamos falar na próxima imagem, vamos ver aqui, ó. Na seção E da laje em flexão, ocorre tração, tá? Tentativa de afastamento dos pilares da viga no seu trecho inferior com a compressão no topo, tá bom? O que acontece? Quando você aplica aqui um peso, né, um peso aqui definido no meio, o que acontece? A intenção da laje, por exemplo, ou da viga, como queira, né, é ela fazer esse movimento para baixo, tá? Quais são as forças que começam a aplicar ou começam a aparecer quando acontece esse movimento na laje ou na viga, tá? Primeiro vai ser ali a flexão, né? Ela vai flexionar para baixo, né? Ou então, se essa força for aplicada para cima, ela vai flexionar para cima, tá bom? Então o que acontece? A primeira coisa que acontece aqui é a tração, tá vendo aqui, ó? É a tração, aliás, é a compressão na parte de cima da nossa viga, da nossa laje, tá vendo as setinhas apontando aqui uma para dentro da outra? Isso é compressão, tá bom? E na parte de baixo aqui, ó, é a tração, tá? Que acontece quando ela na parte de baixo ela está sofrendo essa força de flexão. A tendência desse ponto é abrir, né? Então acontece essa parte, essa intenção de tracionar, né? Ela começa a ficar tracionada e começa a abrir as aberturas aqui no meio, tá bom? Vamos passar a próxima imagem. Lembrando aqui também a aplicação aqui, né? Por exemplo, um bom exemplo aqui que o solo, todo solo, né? Obviamente sofre a compressão. Tá? Por quê? Porque quando você aplica um peso em qualquer lugar, esse peso ele transmite toda a energia dele para a massa referente à base, né? Ou seja, o solo ele sofre compressão, porque o peso aqui no exemplo do desenho é do homem, né? Ele desce aqui e ele sofre a compressão.
pressão, aliás, a compressão, é isso mesmo, tá bom? As paredes também sofrem compressão, por quê? Porque ela está suportando, né, o peso todo, tanto das janelas como da laje, então ela sofre a compressão. E o solo também, né, sofre também a compressão. Toda a força vinda aqui do telhado sofre, transmite para os pilares a compressão também, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide, tá? E vamos falar aqui sobre a tração e a compressão em elementos diferenciados, né? Nós falamos aqui na primeira imagem lá sobre a compressão e a tração, e é exatamente o que está mostrando aqui, ó. O peso, obviamente aqui é só um exemplo, né? E uma laje aqui, então o peso é aplicado em cima da laje. Na parte superior da laje acontece a compressão e na parte inferior acontece a tração, tá? Em uma viga ou laje em balanço, acontece o mesmo fenômeno, tá? Você coloca um peso na parte onde está em balanço e ele vai sofrer na parte de baixo a compressão e na parte de cima a tração, tá? Ou seja, quando a laje está em balanço, ela acontece o processo invertido, tá? Então a parte de baixo acontece a compressão e na parte de cima a tração, tá bom? Vamos lá, vamos passar para a próxima aqui. Uma viga, né, no caso aqui, 4 vezes apoiada, né, ou com 4 apoios, né, geralmente a gente trabalha com vigas biapoiadas, mas aqui a gente tem lajes biapoiadas, nós estamos aqui com a laje com 4 apoios. Veja o desenho que forma nessa laje e acontece aqui o elemento de tração e compressão. Funciona da mesma forma. Aqui ele vai, né, no balanço, ele vai tracionar e aqui ele vai comprimir. Aqui já é ao contrário, ele está tracionando, né? Aliás, ele está comprimindo e embaixo tracionando. Tracionando, comprimindo. Comprimindo, tracionando. Tracionando, comprimindo. Comprimindo, tracionando, tá? Então tem que ficar bem esperto, porque quando está em balanço, essas funções ou essas forças, né, elas mudam de direção quando está em balanço e quando está bem apoiada, né? Bom, agora a próxima imagem aqui, a gente vai falar um pouco sobre cisalhamento, né? O que é o cisalhamento? Nós temos aqui a força aplicada no meio, né? Ó, as lâminas superiores estão comprimidas e as lâminas inferiores estão tracionando. O que ele está querendo dizer? É aquilo que a gente estava falando, que é em cima a compressão e embaixo a tração, tá? O que acontece? O cisalhamento, né? O cisalhamento é exatamente o rompimento deste elemento aqui, tá? É quando começa a acontecer a tração muito forte, a compressão muito forte, acontece o rompimento aqui na nossa coluna, na nossa viga e na nossa laje, né? Vamos aqui para a próxima imagem. Vamos falar um pouco sobre flambagem e a compressão aqui. Aqui nós temos aqui um bom exemplo, né, que nós estamos vendo aqui, que é a prateleira de livros, né? Como o livro ou documentos são bastante pesados, né, papel pesa bastante, apesar de parecer que não. Todo esse peso está sendo transmitido para essa parte de baixo aqui do elemento de ferro aqui, né? Esse elemento de ferro, essa estrutura de ferro aqui. O que acontece? Quando a compressão é muito forte e essa parte da coluna não aguenta o peso, ela acontece o fenômeno de flambar, que é o quê? Que é fazer essa dobra, né? Quando ela faz essa dobra aqui, não aguentando a força de compressão. Então todo elemento que faz essa dobra é a flambagem, tanto na vertical como na horizontal, tá? Voltando aqui, ó, isso aqui é um tipo de flambagem, tá? E aí aqui a gente tem um exemplo de flambagem na vertical e uma flambagem na horizontal, tá bom? Então, flambagem é quando toda a compressão é aplicada a flexão aplicada num pilar ou numa viga, ela não aguenta e acontece esse fenômeno da flambagem, tá? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, tá? A gente falou um pouco sobre cada elemento nesse vídeo, tá? A gente pretende fazer mais vídeos dessa série de sistemas estruturais para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, tá? Pra gente continuar aí sabendo se vocês estão gostando dos vídeos ou não, ok? E eu vou ficando por aqui. Vejam os vídeos, os links na descrição, que estão muito interessantes para vocês aí continuar o estudo de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais.